Oi pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando uma teoria que eu criei sobre o Bear e sobre seu futuro, mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Após uma série de coisas terem acontecido ao percorrer dos anos com o Bear, e tanto do Bear Alpha e do Bear Asterístico, a gente percebeu uma coisa, que o Malbear simplesmente tinha sumido do jogo. Até que o easter egg dele no Unknown Wetlands foi simplesmente deletado do jogo e substituído por uma mensagem. Com tudo isso acontecendo, me veio pela cabeça uma pergunta. Aonde foi parar o Malbear? Então, depois que a gente libertou o Sam de quando o Malbear estava controlando ele, o Malbear simplesmente sumiu. E o meu palpite é que ele forjou a própria morte para fazer todos pensarem que ele foi derrotado. E isso pode até explicar a mensagem que é a substituição do easter egg do Unknown Wetlands do Malbear. Tá, mas o que aconteceu com o Malbear depois disso? Essa resposta é totalmente simples, meu amigo. O Malbear tá juntando forças para derrotar o player e também juntando aliados, até que o Idiot Bear já foi confirmado ser uma criação / amigo do Desktop Friend e do Malbear. Então com isso podemos dizer que o Desktop Friend e Idiot Bear já estão do lado do Malbear nessa história. Porém, no entanto, existe um personagem, uma skin do Bear Alpha, que ela foi totalmente esquecida pelos jogadores, e eu acho que ela pode ser sim uma skin canônica na história, sendo um dos aliados de Malbear. E eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que o Glitch Bear. O Glitch Bear era uma skin que meio que foi bastante esperada pelos jogadores do Bear Alpha, que demorou até que bastante tempinho para chegar nele, mas chegou. E eu nunca vi ninguém dando destaque nessa skin pelo fato dela ser baseada nessas coisas de glitch de computador, como por exemplo o Malbear, que ele é um vírus de computador. Eu nunca vi ninguém dando destaque nessa parte da história, que eu acho que ela pode ser sim canônica. Mas tem um porém. Eu acho que todas essas skins aliadas do Malbear, até mesmo o Errobear, o Woman Mal, eu acho que todas essas skins foram criadas pelo Desktop Friend e pelo Malbear. E eu não acho que o Desktop Friend ele é totalmente do lado do Malbear, porque eu acredito que ele está sendo usado, porque até o próprio criador da skin confirmou que ele não é um bom antivírus, ou seja, ele pode estar sendo facilmente controlado pelo Malbear, ou o Malbear simplesmente está se aproveitando do fato de que ele não é um bom antivírus e que ele está fingindo ser amigo dele para usar ele. Mas eu não acho que seja só isso, porque meio que já foi confirmado diversas vezes, de diversas formas no Bear, que existe dimensões alternativas. E duas skins que comprovam isso é a skin do Omega Ob e do Vector. Não sei se vocês se lembram ainda da passagem secreta do System Crypt do Bear Asterístico, que quando a passagem abria, a gente era teletransportado para uma parte do jogo em que tava lá o Vector da cor preta, ou seja, o do Bear Alpha. Mas o que eu vou pôr em foco aqui é a descrição do Vector da cor azul, que é a skin que a gente tem, e a descrição do Omega Ob. Então, como eu mostrei, ambas as descrições possuem algo em comum. As duas falam sobre dimensão paralela, sobre universos alternativos, etc. E eu acho sim possível que o Malbear possa ter acesso, de alguma forma conseguir um acesso aos mundos paralelos e resgatar algumas versões alternativas de Bears Glitches. Outra coisa que pode comprovar que o Malbear forjou a própria morte é que no dia 26 de fevereiro desse ano, a descrição dele foi alterada para: eu sei que você quer, Malbear, mas espere. Talvez seja alguém dizendo para o Malbear ter paciência antes dele fazer algum ato. Mas especificamente,
antes dele revelar que ele ainda está vivo. E possivelmente a skin voltar para o jogo, tanto no Uber Alpha ou no Uber Asterístico. E isso foi confirmado e está bastante próximo. Então, podemos levar em conta que Malber forjou a própria morte para fazer com que ninguém atrapalhasse os planos dele e fazer com que o Sen e o player ficassem invulneráveis por conta dessa mentira que ele criou de ele ter sido deletado do jogo. Mas na realidade ele tá juntando aliados e um deles são Idiot Bear, Glitch Bear e também o Rubermal, sendo todos eles, ou pelo menos alguns deles, uma criação do Malber com o Desktop Friend, um bear antivírus que possivelmente está sendo usado pelo Malber. Então, no final das contas, o Malber só tá juntando aliados e ficando cada vez mais forte para apenas derrotar o Sen.